Salve, salve fera, professor Caio Freitas na área e vamos hoje falar da parte número 2 do processo de formação de palavras. Então vem aqui na tela, vê que passa. Começamos agora a falar sobre a questão da derivação prefixal, sufixal. Veja o exemplo que o Vê que Passa coloca para você. Nós temos aqui uma situação de se deparar com a palavra deslealdade. Analisamos que nessa palavra encontramos aqui o nosso radical, nossa palavra de origem, ela se deparamos aqui, colocamos um prefixo, des, depois nós colocamos um sufixo, dade, e aí você percebe que na derivação prefixal sufixal, a gente vai encontrar os dois afixos. O que vai comprovar o nosso entendimento é porque, veja como é que a gente faz aqui. Eu chego e tiro o prefixo des, e veja que a palavra que sobra é a palavra lealdade. Essa palavra ela existe. Se eu retornar o prefixo e agora tirar o sufixo, veja que a palavra que sobra, ela também tem existência, desleal. Essa é uma garantia da derivação prefixal-sufixal. É quando você consegue tirar um prefixo e o que sobra existe. Se você retira um sufixo, o que sobra também tem existência. Agora observe o segundo caso. Quando a gente fala da derivação parasintética, o raciocínio é bem diferente e isso cai muito nas provas. Então você vai entender que agora o Vê que Passa colocou a questão anoitecer e mais uma vez acrescentamos o nosso radical, nossa palavra de origem noite, definimos essa palavra como um radical e aí nós vamos acrescentar um prefixo a e depois vamos acrescentar o nosso sufixo, que seria no caso ser. Perceba que a palavra também possui dois afixos, a e C. Só que você vai notar agora que se você retirar qualquer um desses afixos, a palavra ela vai deixar de existir. Então você tem que perceber que na derivação parasintética, a entrada dos afixos ela acontece ao mesmo tempo. Veja, se nós escrevermos a palavra à noite junto, essa palavra não vai existir. A mesma coisa acontece com noitecer. Noitecer, essa palavra também não vai ter existência. Então, é de suma importância você ter essa grande diferença de derivação prefixal-sufixal e derivação parasintética. Observe agora o segundo caso. Caio! Eu tô cansado, eu não quero estudar mais não. Não quer estudar. Não quer estudar. Não quer estudar. Isso é imperdoável, Caio. Depois do carão que o professor Ronilson deu lá no estudante lá, né? Observe que a palavra em destaque foi imperdoável. Vem aqui na resolução do Vê que Passa. Imperdoável, conseguimos identificar aqui o nosso prefixo, in. Também identificamos o nosso sufixo, ável. Se nós fizermos a nossa eliminação, pelo qual a gente executa no prefixo e sufixo e na parassíntese, veja que situação bem interessante acontece agora. Se nós eliminarmos o sufixo, a palavra que sobra é imperdo. Essa palavra ela não existe. Mas, se nós eliminarmos o prefixo, veja a palavra que sobra. Perdoável. Uma ação perdoável. Perceba que agora a palavra existiu. E agora, o que é que a gente deve marcar? A palavra imperdoável será derivação prefixal-sufixal ou será derivação parasintética? O mais importante da questão aí é você lembrar que a derivação como resposta correta será uma derivação prefixal-sufixal. Ou seja, basta que apenas exista um lado com sentido. Se existir esse lado e a palavra tiver sentido, tiver existência,
você marca como derivação prefixal-sufixal. Ah, o jantar foi muito bom. Depois de perceber que o professor Ranilson adorou o jantar pelo que a gente nota, você vai notar que estamos tratando agora de uma situação da derivação imprópria. Então, quando você pega a frase que o professor falou, você vai se deparar com o jantar foi muito bom. Quando você analisa a situação da palavra, veja que as terminações de palavras em AR, ER ou IR, nós classificamos isso daqui na classe gramatical de um verbo. Mas você vai perceber que antes da palavra jantar existiu o nosso artigo. E toda vez que a gente aprende a situação do artigo, a gente precisa analisar que a função dele é anteceder um substantivo. Então você vai notar que, ué, Caio, a palavra vai ser um verbo ou vai ser um substantivo? É exatamente esse embate. É o que nós chamamos de substantivação. É quando a palavra ela vai deixar sua origem gramatical e vai se transformar num substantivo. Ou seja, quando acontece uma mudança de classe gramatical, você lembra que estamos tratando de uma derivação imprópria. E o outro caso bem importante, o V que passa a mostrar para você, é a nossa derivação regressiva, ou, em algumas situações, conhecida também como palavras deverbais. E como é que isso daqui vai se originar? É quando a gente se depara com palavras que se originam dos verbos. Veja aqui, atacar, gerei a palavra ataque, defender, gerei a palavra defesa, o verbo caçar, que gera a palavra caça. Então você vai perceber que na segunda parte de formação de palavras, muitas questões elas vão acontecer nesse embate. Vejam agora, vamos fazer a primeira questão. Então vamos lá, gente, vamos resolver a primeira questão da Legale, um concurso no ano de 2017, e no aspas tinha assim: intimidade da gente é irreproduzível. Então você vai notar aqui que o irreproduzível, o que foi que apareceu? Nós temos aqui o nosso prefixo ir, tem aqui o nosso prefixo ir, e temos aqui, né, de produzível, nós encontramos aqui o nosso sufixo. Então, quando a gente tem aqui prefixo e sufixo, veja que está até um pouquinho borrado, né? Mas aí ele pergunta qual o processo de formação do termo em destaque. A letra A, ele diz que é uma derivação prefixal. Não pode ser derivação prefixal, por quê? Porque a palavra ela possui dois afixos. Na letra B, a mesma coisa, não pode ser derivação somente sufixal. Afinal, a palavra também teve um prefixo e um sufixo. Sendo que você percebe o seguinte: se nós eliminarmos o nosso sufixo, você vai ter irreproduz. Se você elimina o prefixo ir, você vai ter reproduzível. Ou seja, haverá sentido na palavra se nós fizermos mudança. Então a resposta da questão aqui está na letra C. Raciocínio da questão está aqui. Letra C, acontecendo o nosso raciocínio. Vamos lá resolver agora a questão número 2. Questão número 2 agora. No processo de formação de palavras, infelizmente, perceba, encontramos aqui um prefixo e um sufixo. Se nós eliminarmos um ou outro, felizmente ou infeliz, a palavra tem existência. Se ela tem existência, então você já sabe que a primeira palavra ela é uma derivação prefixal-sufixal. Você tem aqui maturidade, de maduro. Então você teve aqui somente a composição de um sufixo. E na terceira palavra, recorre, recorrer, correr mais uma vez. Ou seja, eu encontrei aqui apenas um prefixo na questão. Então, resposta da questão, letra E. Acontecendo na questão número 2, um raciocínio bem interessante. Então, se você gostou, deixa teu like e assiste o próximo vídeo da gente, que a gente está continuando com a nossa formação de palavras. Então, mais uma vez, vê que passa, o canal do Teu Sucesso.